Boa tarde. Hoje é um prazer receber o Felipe Vale Silva para falar das vigílias noturnas de Augusto Klingemann. Como eu acabei de falar aqui um pouco antes de iniciar a gravação, né, o Felipe é hoje, né, a pessoa mais competente, mais capaz de falar sobre esse livro, um livro que tem sido redescoberto do romantismo de expressão alemã, que o Felipe, né, traduziu as vigílias noturnas, né, tem aqui um estudo sobre o livro, né, que vocês podem também, quem tem interesse, né, publicado pela editorial Ex Machina, e é uma obra que o Felipe, né, vai falar disso para a gente, já sei um pouco, mas que tem sido, né, cada vez mais redescoberta, e, né, só para citar um breve exemplo, né, antes de passar a palavra para o Felipe, nessa última obra aqui, né, ou nessa obra muito teve uma repercussão muito considerável sobre o romantismo alemão do Stefan Matuszek, né, de 2022 ou 23 o livro, 2021. Esse livro subintitulado, né, uma história do romantismo, né, claro que o foco aqui é expressão alemã. Ele tem, né, uma parte sobre o August Klingemann, né, por exemplo. Isso é uma crítica, né, por exemplo, das mulheres do romantismo, ele quase não fala, né? Quer dizer, uma nova história do romantismo alemão que continua com essa lacuna, né? Muito criticável, mas uma parte interessante é que o August Klingemann é um objeto de atenção aqui. Então eu vou passar, né, sem mais delongas, né? Eu vou passar a palavra para o Felipe. O Felipe que, né, fez mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na área de literatura alemã, né, estudou bastante o século XVIII, né, de língua alemã. O Goethe, né, foi um grande objeto de estudo. O Felipe é um grande especialista em Goethe. Mas tem uma grande produção na tradução, né? Foi um tradutor premiado com as traduções do Hebel, né, por exemplo. Traduz também do inglês, né? Então uma produção muito importante também nesse campo, e tem atuado, né, também bastante nessa área editorial. Então muito com muito prazer, né, e estou aqui bastante animado para escutar também o que o Felipe tem para falar hoje para a gente. Obrigado, Felipe, pela presença. Você está com a palavra. Beleza, eu que agradeço, Danilo. Então, saudações, Danilo, Luísa, pessoal que está assistindo. Meu vizinho, como vocês devem ter ouvido, resolveu testar o som do carro dele hoje, então vai ter um barulho, tá? Não consigo evitar. Mas, enfim, a gente pode tocar e eu vou passar alguns slides para a gente falar desse livro, Vigílias Noturnas, que por muito tempo foi conhecido como Vigílias Noturnas de Bonaventura. Hoje a gente sabe que é de August Klingemann, né? Então ele é um livro que ficou escondido, vamos dizer, no repertório alemão. E eu vou apresentar ele para vocês como muita gente na história, na Alemanha, né, os seus leitores históricos foram apresentados. Muita gente ouviu falar desse livro pela primeira vez por meio de um artigo que chamava Brochura do Diabo. E esse artigo ele foi publicado no Zeitung für die Elegante Welt, na edição de 26 de março de 1805, como um comentário passageiro sobre aquela primeira década de romantismo e como uma resenha, ao mesmo tempo, de Vigílias Noturnas, né? E o autor tanto do livro quanto da resenha seria o próprio Satanás, que recomenda essa obra para uma Alemanha onde, eu cito, o caminho para as belas letras ainda não foi de todo aberto.
Então, estando esse caminho livre, ele acrescenta que, mesmo se tratando de um livro que foi escrito originalmente para demônios, é do seu agrado que ele circule entre os vigias, ele diz, e visitantes literários lá da Terra, sendo distribuído também em seu mercado livreiro. Fecha a citação aqui. Então, é como se ele, o Senhor das Trevas, estivesse criando uma exceção e permitindo que os humanos tivessem acesso a esse seu novo lançamento, né? E o resenhista era o próprio Klingemann, como a gente descobriu 2 séculos depois, que é uma figura que eu gosto de apresentar como um outsider, né? Um forasteiro, vamos dizer, do primeiro romantismo alemão. Porque o Klingemann não circulava no meio social dos pioneiros do romantismo que a gente conhece, que são geralmente pessoas que habitavam a cidade de Jena ou de Weimar, né? Antes ele morava em Penech, que é um vilarejo saxão que hoje mesmo, 2024, conta com 8.600 habitantes só. Né? Dificilmente é um grande centro de circulação de cultura e do livro. Então, atentemos para a data em que essa resenha foi lançada, que é 1805. O romantismo era um termo que circulava como uma designação de um movimento há menos de uma década, e só no âmbito da Europa Central. Ainda não era um movimento internacional, como viria a se tornar, né? E os grandes romances românticos ainda não tinham sido escritos. Porque talvez as grandes novidades em matérias de ficção nessa época fosse, Heinrich von Ofterdingen, de 1800, do Novalis, ou Lucinda, de um ano antes, do Friedrich Schlegel, ou ainda As Perambulações de Franz Sternwald, que é um livro de 1798, do Ludwig Tieck. Vocês já leram algum desses livros? Quase ninguém os lê hoje, e eu arrisco dizer até que esses textos, esses 3 que eu falei, não sobreviveram ao teste do tempo. Eles são lidos por especialistas em germanística, né, mas dificilmente você pode considerar assim, uma obra que teve uma repercussão imensa, vamos dizer. Então eu vou tratá-los como experimentos fracassados, entre aspas, que não definiram uma tradição futura e não motivaram a escrita ficcional atual. Tampouco são adaptados para cinematografia, para seriados de TV e mídias que são nossas mídias contemporâneas, né? Daí agora você compara isso com Frankenstein, da Mary Shelley, que é um livro de 1818, que conta com pelo menos assim, 150 adaptações cinematográficas até hoje. Né? Isso é um grande romance romântico, que todo mundo reconhece como tal, mesmo que não tenha lido. Né? Você pensa também em Notre Dame de Paris, do Victor Hugo, 1831, também esse é um grande romance romântico. A Letra Escarlate, de 1850, do Nathaniel Hawthorne, e por aí vai. Essas, sim, são obras que constituíram o cânone de referências incontornáveis do romantismo, de uma forma que quase nenhum romance alemão o fez, por motivos que eu quero discutir com vocês hoje. Então, na altura de 1805, como sugere o diabo da nossa resenha, o romantismo alemão falava muito, mas fazia muito pouco. Então, ele já contava com contribuições teóricas mais para a filosofia da arte, né, que foram, de fato, de suma importância para o surgimento de uma modernidade mesmo em assuntos de literatura, mas ele não tinha transformado essa teoria em prática, vamos dizer, em obras literárias palpáveis que contagiassem um público. E, curiosamente, Vigílias Noturnas de August Klingemann atendeu a preceitos teóricos desse primeiro romantismo de uma forma exemplar, mas, ao mesmo tempo, foi um livro que permaneceu num semi-anonimato. Ele foi muito desconhecido. E não tem melhor jeito do que introduzi-lo do que lendo alguns trechos, né? E eu começo com a primeira vigília, ele é dividido em 16, e eu peço que atentemos para o tipo de relação que esse narrador tem com seus próprios pensamentos. Isso é uma coisa muito única no Klingemann, né? Então eu vou ler a partir da edição brasileira, eu deixei a referência aí na tela, na página 16. Ele vai dizer o seguinte: soou o sino da madrugada. Envolvi-me em meu disfarce de aventureiro, tomei minha lança e minha trompa, saindo da escuridão adentro. Em seguida, após me cingir com uma cruz contra os espíritos malignos, anunciei as horas.
Era uma daquelas noites insólitas em que a luz e trevas revezam entre si de forma frenética e inusitada. No céu, as nuvens se deslocavam, impulsionadas pelo vento, como fantásticas imagens colossais. A lua aparecia e sumia em rápida alternação. Lá embaixo, nas ruas, imperava um silêncio de morte. Lá no alto, na atmosfera, a tempestade se aninhava tal qual um espírito invisível. Eu me sentia bem, me alegrava com o som dos meus passos solitários e ecoantes, pois via-me em meio à multidão de pessoas adormecidas, como o príncipe de conto de fadas naquela cidade encantada, onde um poder maligno transformara todos os seres vivos em pedra. Sentia-me como o único sobrevivente após uma praga generalizada ou um dilúvio. Essa última comparação me fez estremecer. Fiquei feliz em avistar uma lamparina bruxuleante isolada que ainda queimava sobre a cidade numa mansarda solitária. Não pude me refrear de fazer o seguinte discurso. E ele continua. Com isso eu fecho a citação. E notem que as reflexões que vêm à mente desse narrador protagonista, elas vêm como se fosse um corpo estranho. Né? Em dado trecho, uma ideia lhe vem à mente, essa ideia mirabolante de que só ele sobreviveu na cidade e num passo de mágica todas as demais pessoas viraram pedra. Né? E quando essa ideia vem, ele estremece. Ele é como que se alguém acometido por ideias em um nível de espontaneidade, que eu parafraseio aqui, não pode se refrear a fazer tal discurso. Então a gente nota aqui claramente, existe um espontaneísmo do gênio romântico já aqui. É uma ideia bem conhecida por vocês que estudam letras, já que a questão do gênio virou um clichê inclusive desacreditado. Né? Porque a gente sabe bem, quando um artista se chama de gênio, ele está ativando um dispositivo mercadológico de já 200 anos de idade. Né? É a criação da imagem do artista inspirado pelos deuses ou pela grande personalidade dele, que respira a sua arte e é capaz de escrever e compor melhor do que qualquer um. Isso é marketing, isso é misticismo vulgar. Só que, para fins de representação literária, eu gostaria de ressaltar que o gênio foi uma configuração de voz narrativa muito particular dessa época. O gênio levou também a uma forma de narrativa que a gente tem que entender para apreciar o romantismo, os romances do romantismo melhor, inclusive. Então, pensemos em formas de narrativa mais famosas, como as dos realistas e dos naturalistas, porque eles tinham narradores um tanto pretensiosos, que eram narradores que se punham à frente como mentes capazes de desvendar as engrenagens da história ou explicar as motivações mais íntimas das suas personagens. Né? E o narrador realista é um observador privilegiado do mundo, que se posiciona para nós, leitores e leitoras, como quem se dirige a um pupilo. Ele é igual o narrador de documentário de TV que a gente tem até hoje. E a gente tem teóricos da literatura contemporânea, como o Moritz Basler, que defende que a gente vive um retorno de um realismo documental como modo de narrativo predominante. Então eu estou dando isso como exemplo porque é fácil a gente reconhecer essa modalidade baseado no que a gente assiste em serviços de streaming ou que a gente lê de literatura contemporânea. Né? Só que já os românticos, eles tinham algo de muito diferente prévio a esse modo narrativo, que era o gênio. Ele produzia um narrador imaginativo, dado a longas reflexões sobre a matéria que ele apresentava, né? E ele era alguém para quem as reflexões que o roteiro provoca são até mais importantes do que o próprio roteiro. Ele funciona como uma espécie de guia por um mundo feito de literatura, vamos dizer. Então ele aponta para um caminho em que a leitura de um texto, um caminho de leitura de texto literário, né? E por extensão de leitura de mundo também, que pode e deve ser potencializada por nós, seus leitores. E o gênio do Klingemann, porém, é um tipo meio amalucado. Né? Ele é um gênio numa camisa de força, vamos dizer. E desde o nível do texto, ele conta que ele tentou ser um poeta, ele fala na Vigília 1 já, só que, como escrever poesia não paga as contas, ele aceitou de bom grado o trabalho de um vigia noturno dessa cidade. E pensem nessas cidades medievais construídas em torno de fortalezas.
O vigia noturno é pago para perambular pelas vielas estreitas enquanto todo mundo está dormindo. E ele toca a sua trombeta a cada vigília para assegurar a essa população que tem alguém de pé zelando por sua segurança. E lembra muito guardas noturnos passando de moto e apitando nas nossas cidades, né? No fundo, é uma profissão bastante antiga que assume tons bastante simbólicos e importantes dentro da fatura desse romance específico, tá? Porque o vigia é tanto aquele que te protege dos perigos que as trevas encerram, quanto é um observador privilegiado de uma cidade que nós, enquanto não estamos dormindo nas nossas camas, não conseguimos ver. E esse vigia do Klingerman em específico, ele não para de falar, né? Ele é dado a reflexões sobre os segredos do comportamento humano, já que ele é o cara que consegue espreitar pela janela dos adúlteros, ele pode escutar os planos dos ladrões nos becos, e ele vai te contando todos esses segredos da cidade, vamos dizer. Ele pode, inclusive, ver que os padres estão fazendo de madrugada enquanto não tem ninguém vendo, né? E parte da irreverência dele em relação à religião vem disso também. Então, vigília e produção poética são atos interligados no Klingerman. Tanto o vigia quanto o poeta são os camaradas que permanecem acordados e declamam para ouvidos surdos, né, dentro desse imaginário do romantismo. Então, embora eles tenham revelações bombásticas a contar sobre a vida humana ou a vida da cidade, no caso do vigia, eles só podem ser escutados à distância, por pessoas que estão prestes a pegar no sono. Então, né, esse é o grande dilema do gênero. Ele tem algo para contar, mas não tem sempre alguém para ouvir ele, vamos dizer. Então, essa imagem é constante no Klingerman e remete a alguns lugares comuns que vocês já leram em outros poetas românticos, eu tenho certeza, como Novalis, como Álvares de Azevedo, para dar um exemplo brasileiro, como Chateaubriand, como Coleridge. Né? A ideia é sempre que o poeta é tipo um profeta de um mundo vindouro, que por estar à frente do seu tempo, vai sofrer a sina de ser uma pessoa incompreendida e geralmente deprimida por causa disso. E a mensagem libertadora que ele ou ela trazem sempre será ouvida tarde demais. Esse é um papo que a gente ouve até nos modernismos, no fundo. E, pois bem, o Klingerman repercute essa ideia quando ela era ainda uma ideia nova, só que com um adendo, que o acesso privilegiado que esse artista gênio tem aos nexos do mundo sempre lhe revela que esse mundo é uma farsa. Então, são duas ideias funcionando juntas que eu vou resumir rapidamente. Ele diz que há gênios, de fato, que serviriam de porta-vozes da alta poesia. Em segundo lugar, se uma pessoa tiver de fato acesso privilegiado às altas esferas da consciência, ela só pode constatar o profundo ridículo que é o mundo humano, suas instituições, a religião cristã, o governo e as ambições humanas. Então, não existe nada de sublime, de divino ou de magnífico a se revelar sobre o mundo, nesse universo que está sendo construído aqui. Pelo contrário, seria tipo o caos e o nada que definem as nervuras do real. Então, vocês notam como o Klingerman, ele é muito provocador, como qualquer satirista deve ser provocador, né? Ele está resgatando uma ideia e uma figura que é muito cara a seus colegas românticos, que é o gênio, só que ele o elenca como um vigia noturno, porque afinal, se ele fosse poeta, ele morreria de fome na Alemanha, diz ele. E para piorar tudo, as conclusões a que ele chegará nessa espécie de viagem filosófica pela noite irão contra a sede romântica por experiências místicas arrebatadoras, como a gente vê em vários românticos, né? Chateaubriand, com seu misticismo cristão, ou William Blake, por exemplo. E elas vão contra também um erotismo místico que a gente vê no Schlegel e no Novalis. E elas vão contra experiências limítrofes de bravura, de luta pela justiça, como a gente vê em Byron, como a gente vê em Sir Walter Scott, e como a gente vê em José de Alencar, por exemplo. Nada disso, nenhum dessas grandes esferas. Ele vai soar cada vez mais louco para a sociedade e para você, leitor. A gente já chega lá, mas eu queria dar alguns trechos que comprovam essa descrição que eu fiz do gênio vigia do Klingerman, né? E observem no que eu vou ler, como ele insiste em se retratar como um cômico, como um satirista espontâneo. Então, eu vou ler aqui a partir da página 17,
em que ele está nas suas perambulações, né, ele avista um poeta insone lá em cima, e ele trava um solilóquio à janela do cara. Ele vai dizer o seguinte: somos os dois vigilantes noturnos. É uma pena que tuas vigílias noturnas não te rendam nada nesta época de frio prosaísmo, ao passo que as minhas sempre rendem coisa ou outra. Quando eu ainda poetava pela noite como tu, tive que passar fome como tu passas, além de cantar para ouvidos surdos. É o que eu estou fazendo ainda, embora esteja sendo pago para tal. Ó, amigo poeta, quem quiser sobreviver à nossa época, não se permita escrever poesia. Mas se o trovar é para ti, perdão, algo inato e és capaz de te conter, torna-te um vigilante noturno como eu. Esse é o único posto sólido onde serás pago e não morrerás de fome. Boa noite, irmão poeta. Ele continua, Vigília 2, página 22. Vai dizer o seguinte: seja como for, a poesia hoje é questionável em toda parte, pois há tão poucos loucos e tanto mais gente sensata que as últimas conseguem tomar posse de todas as disciplinas por seus próprios meios, inclusive da poesia. Um completo louco como eu não encontrará espaço sob tais circunstâncias. É por isso que no momento me restrinjo a me envolver com poesia. Em outras palavras, tornei-me um humorista e na condição de vigia noturno tenho mais tempo livre que nunca. Mais uma, Vigília 3, página 26 a 27. Nós, vigias noturnos e poetas, pouco nos importamos com as atividades diárias das pessoas. Eis uma das verdades bem calcadas sobre nossa época. Pessoas são extremamente rotineiras na maneira como agem, e só é possível ter algum interesse nelas enquanto sonham. Por essa razão, só vivenciei coisas inconsistentes também no desfecho desta história, de forma que as reportarei de modo igualmente inconsistente. Numa era de hesitação, evita-se tudo aquilo que é absoluto e autônomo. É por isso que não suportamos mais nem a plena diversão, nem a plena seriedade, nem a plena virtude, nem a plena malícia. O caráter de uma época é remendado e costurado como uma camisa de força, e, o que é ainda pior, o louco ali aprisionado é capaz de passar por alguém sério. Aí eu fecho a situação com isso. Ou seja, ele está dizendo a todo momento que a poesia alemã é ruim, em partes porque ela não ousa se arriscar pela esfera da inconsistência, do caos imaginativo e da pura loucura. Ele está falando isso mesmo do começo do romantismo, tá? E é a isso que esse narrador vigia te convida a fazer, né? Como tantos narradores românticos o fazem, e eu adiantei no início da apresentação. Então você acompanha suas reflexões e as usa como lentes através das quais pode contemplar um mundo distinto do seu, inesperado e muito original. E o que você vai fazer dessa experimentação daí para frente é problema seu, né? E ele fala da Alemanha, que trata-se de uma zona do mundo onde até hoje as pessoas, eu juro para vocês, param às 3 horas da manhã de bicicleta no sinal vermelho só para não quebrar as regras. Elas adoram seguir regras. É uma gente chata do caramba, que é aterrorizada por um regime de sobriedade forçosa, né, de sisudez, de ordem e tal. Só que é uma cultura que inesperadamente gerou alguma das mentes mais criativamente insanas do planeta, né? Sei lá, pensando de Fassbinder a Klaus Nomi, de Valeska Gert a Nina Hagen, de E.T.A. Hoffmann a Franz Kafka, né, para falar de um tcheco-alemão. E eu gostaria de incluir a esse hall de loucos o Klingemann, né, com essa sua proposta muito única de romance. E existe 3 episódios das Vigílias que eu isolo para ilustrar as andanças desse narrador personagem, o tal Kreutzgang, esse é o nome dele. A Vigília 1 sobre o ateu e os padres, tá? A Vigília 4 sobre o suicida, onde a gente vê importantes revelações artísticas também, e a Vigília 6, em que o Kreutzgang encena um juízo final na cidade e ele fica louco de vez, né? E daí em diante o romance vira de fato uma espiral de insanidade da qual ele não volta mais. Tá? Deixa eu só ver se eu estou no slide certo, só um instantinho. Estou no slide certo, isso aí. E eu estou insistindo no termo que é jornada,
porque virtualmente todo romance romântico até então estava fadado a repetir essa tópica da viagem do autoconhecimento, que a gente conhece muito bem. O seu modelo veio de romance de formação de uma época anterior, né, que é os tal dos Bildungsromane. Vocês, como alunos do Danilo, devem ter ouvido falar disso bastante já. E nesse tipo de romance, descreve-se sempre um jovem, que é geralmente um homem, e um homem com mobilidade social suficiente, ou seja, com alguma grana. E esse jovem, por algum motivo, ele acaba deixando a casa da família, e ele vai desbravar o mundo desconhecido, cheio de perigos e oportunidades, por que não? E na literatura do iluminismo, que começou essa tradição, o objetivo era sempre demonstrar uma rota de educação civil e moral, e às vezes até espiritual. Né? O herói enfrenta dilemas morais a todo momento, ele tem o seu caráter posto à prova, e ele recebe devidas punições ou recompensas por seus atos. Ele sempre encontra uns caras mais velhos que servem como gurus, e ele se casa também com uma mulher virtuosa, é sempre a mesma coisa, né? E você, como leitora, leitor, você está sempre de camarote nessa narrativa, observando as lições propostas. Então, uma parcela esmagadora de filmes infantis e grandes romances, curiosamente, até hoje segue esse dispositivo. A literatura infanto-juvenil moderna começa com essa fórmula em vários países, inclusive. A gente pensa em Huckleberry Finn, do Mark Twain, né? Feito nesse modelo. O Emile und die Detektive, esse é o slide certo, que é considerado assim, o começo, né, da literatura infanto-juvenil moderna mesmo na Alemanha. É justamente isso, são duas crianças andando por uma Berlim perdidas no metrô, né, no bonde. E praticamente todos os romances da série Vagalume, que criou milhares de crianças leitoras aqui no Brasil, também segue esse modelo. Né? Então, eu não estou minimizando o poder dessa fórmula de romance, porque ela ainda funciona bem, mas o primeiro romantismo alemão, ele praticamente só tinha essa fórmula à disposição para os seus romances. Então, até 1803, que a gente considera a primeira fase dele, né, o romantismo de Iena, vários autores já tinham colocado ela a teste. Então, a gente pensa a Dorothea Veit, né, ela tem esse romance chamado Florentin. A gente pensa o Friedrich Schlegel, que tem Lucinda. A gente tem Tieck, tem Novalis e tem Clemens Brentano, que talvez lançou o mais importante dessa época, que é Gottfried. E a diferença é que a jornada do protagonista, para eles, para os românticos, ela é mais errática do que o modelo anterior. Em Schlegel, por exemplo, os anos de aprendizagem de um casal os levará a reflexões sobre amor livre. Né? Eles vão virar uma espécie de swingueiros, assim. Então, o romantismo foi um ultimátum, ao mesmo tempo, contra a tradição em todos os sentidos. Ele usou de fórmulas antigas para extrapolá-la e, às vezes, usá-las para fins de provocação social mesmo, né? Ou exposições de novas ideias, por que não? E esse é um movimento tão curioso porque ele teve que primeiro inventar as bases da sua literatura na teoria, principalmente quando a gente pensa a Alemanha, a Grã-Bretanha, né? Para que só depois que ele fez isso que pôde-se começar a escrever livros de impacto. Então, na Alemanha, o romantismo começa como uma revisão, na verdade, de toda a literatura anterior e uma tradução sistemática de um cânone mínimo do que é a literatura europeia, e depois ele foi expandindo para a literatura persa, né, chegando até hindu. Então a gente pensa uns caras tipo August Schlegel, o Ludwig Tieck e companhia, eles foram os primeiros que se deram ao trabalho de traduzir assim, grandes obras da literatura da Renascença, sobretudo. Eles ou traduziram ou encomendaram traduções assim, de Camões, de Ariosto, de Cervantes, de Shakespeare inteiro, foi várias vezes traduzido, né? De vários tragediógrafos da Grécia Antiga e de Roma. Então, boa parte desses textos que a gente acha que sempre estiveram ali traduzidos, não, eles começaram a ser traduzidos para línguas modernas aí só, dentro de um grande programa de revisão de tudo que tinha sido feito de literatura. Isso é uma coisa importante a gente ter em mente como profissionais de letras, né? Então, todos esses textos foram vertidos por um alemão moderno, né, falado naquela época, e uma só geração praticamente, que é a geração que vai de Wieland até Tieck, na passagem do século XVIII para o XIX. Então, aquela geração, ela pôde estudar e entender o que é a literatura como fenômeno universal primeiro.
Antes de existir o curso de letras, esses caras estavam sentando e falando, ó, a gente vai entender as formas tradicionais que moldaram, né, a literatura universal e a mentalidade dos povos, por que não? Para que um dia nós mesmos vamos poder tomar as rédeas da cultura e criar uma nova tradição. Só que desta vez não vai ser uma tradição subserviente à mitologia do nosso povo, né? Pensando a greco-romana, ou a religião oficial, como foi na Renascença, que ainda é muito católica, né? Sua literatura. Falando, não, ela vai ser uma tradição de fato moderna. Ela vai ser ao mesmo tempo racional e emotiva. Vai ser diferente dessa rasgação de seda para o poder e para a religião, que é a literatura e cultura aristocrática daquela época, né? Da época dos pais deles. Não, o que a gente vai fazer é criar a cultura condizente com a vida de gente como a gente, afeita às ânsias modernas. E eu arrisco dizer que nós nunca saímos desse momento da cultura que está surgindo aqui. Porque o romantismo inventou um mundo de referenciais negociáveis que ainda é o nosso. Cada geração tem sua obrigação de refazer essa tarefa, né? E daí que vem a famosa fórmula que a arte a partir do romantismo, mas não antes dele, ela é autônoma. Vamos gravar isso em mente. A arte é autônoma aqui, de uma forma que não foi anteriormente. E o que significa dizer que arte é autônoma? Não significa, com certeza, dizer que a sua arte tem que ser escrita à toa, né? Muito pelo contrário, você, como escritor romântico, se assume uma responsabilidade extra. Você tem em mãos criar uma tarefa de criar uma arte que engendra o seu próprio efeito, que reinventa as possibilidades de experiência estética, né? Que vai alterar a mentalidade de um público leitor numa chave muito nova, e assim oferecer conteúdos, visões de mundo e até um quadro de expectativas de como a vida humana poderia ser vivida, mas não está sendo, que até então era inédito. E é por isso que só aí surge fenômenos tipo gênio, e também fenômenos, se você pensar no nível temático, como o horror e o gótico modernos. Que você não precisa mais tirar suas criaturas sobrenaturais da mitologia ou do folclore compartilhado. Você pode criar um monstro, como a Mary Shelley, uma menina de 18 anos, fez em 1818, quando ela criou o monstro de Frankenstein. E você vai investir esse monstro de sentimentos e reflexões modernas. Então, ele é uma criatura defeituosa criada como um experimento científico, que, condenada a viver uma vida de danação, chega até o criador dele para pedir satisfação, né? Porque diabo você me criou, o que eu faço agora? Então, ele é um animal filosófico, né? Muito diferente do que quando a gente pensa monstros antigos, por exemplo, os cíclopes estúpidos da literatura grega arcaica, ou o dragão mudo da tradição germânica. Esse é o romantismo a partir de 1800. O artista romântico, ele está descobrindo como criar uma mitologia da modernidade, que ela vai ser sempre uma mitologia em constante movimento e não mais algo preso à organicidade da cultura dos nossos antepassados, vamos dizer. Então, quando a gente fala de romances de aventuras, portanto, também essa tradição foi contagiada por esse espírito de renovação cultural. Porque o romance de aventuras do romantismo, ele continua sendo um relato de experiências de um protagonista fora de casa, né? Só que aqui o protagonista ele vai se lançar ao mundo para confrontar os seus preconceitos herdados e a sua própria mundividência para, no final das contas, explodi-los, extrapolá-los. Você nunca pode imaginar qual que vai ser o fim de um livro romântico bem escrito. E daqui vem um duplo exercício, que é você como leitor, você contempla um mundo sendo desvendado na sua frente e você conhece as personagens conforme você está lendo. Então, vamos ver o caso do Klingerman, já que a gente tem que ler romances românticos assim, vamos ver a que caminho que o Klingerman e seu narrador nos leva. Acho que eu estou com o tempo meio curto, eu vou adiantar um pouco, tá? Mas pensando assim, a Vigília número 1, coloquei aí na tela. Meu slide está todo errado, gente, mas enfim. Vigília número 1, ela traz artimanhas de 3 padres que querem dar provas da existência de Deus para um ateu local. E eles descobrem que esse ateu está morrendo, ele está no leito de morte, então eles falam, vamos lá, a gente vai fazer nosso papel de padres, né? E o vigia só está vendo eles de longe, espreitando, e ele vê que eles estão pondo máscaras de demônios e testando vozinha de demônio, voz grossa, assim, para assustar esse pobre homem, e mediante o pavor levá-lo à sua confissão e à entrega da sua alma ao divino.
E isso é claro, isso só perturba o pobre homem que quer morrer em paz do lado da esposa e dos filhos, né? E aqui o vigia lhe constata como os padres estão perdendo uma noite de sono por motivos puramente narcísicos. Não por piedade à alma desse moribundo, mas para acabarem eles mesmos com a última palavra. A de que Deus existe e o caminho que eles escolheram trilhar para suas próprias vidas é o caminho certo, né? Mesmo que eles saibam de que tudo aquilo é uma farsa, eles estão inventando demônios, né, para convencer o cara. Então, vendo que o ateu estava morrendo rodeado de mulher que o ama antes de tudo e de 2 filhos que o amam, eles acabam vendo como uma ofensa frente à escolha que eles tomaram para a própria vida. E aquilo parece sugerir que todos os votos que eles tiveram que fazer, né, uma vida de prazeres da qual eles abriram mão, foram todos em vão. Então, vocês veem, é uma cena simples, só que num nível simbólico propõe a etiologia dos demônios dentro do imaginário cristão, por exemplo. Não teria também a Igreja Católica investido tempo e energia para criar uma pseudociência totalmente furada, que é chamada demonologia na Idade Média, só para aterrorizar pessoas e angariar fiéis? Então, o Klingemann está sempre trabalhando nesse nível de generalidades. Ele vai escolher um episódio banal, envolvendo 3 padres numa cidadezinha perdida na Alemanha, sempre para retratar algo maior. É uma questão de ordem cósmica e cultural, né, de grande importância, que diz respeito a nós também. Então, leitores da Anatomia da Crítica do Northrop Frye se depararão aqui com a dimensão simbólica anagógica em Klingemann. Né? Então, como Dante, Milton e o Goethe no Fausto estão usando a literatura para lidar com questões últimas da metafísica do cosmos, isso o Frye chama de anagógico, né? O Klingemann também está fazendo isso a partir de um microcosmo da cidade alemã perdida, valendo-se das visões de um voyeur e reduzindo a importância dessa dimensão ao nada. Esse é o grande movimento dele, né? Então, na mente desse voyeur vigia, quando a gente pensa a Vigília 1, a moral da história ela vai ser expressa sempre num tom judicativo. Ele vai dizer algo assim, ó, eu vou resumir o que ele fala. Hoje eu recolhi provas suficientes que indicam que a função de padres é criar demônios de madrugada para assustar a gente no leito de morte. Então, o efeito de humor no Klingemann se cria daí, nesse salto interpretativo meio amalucado, embora, parando para pensar, o que ele está falando é muito absurdo. Né? Para que servem padres, afinal? Isso é o que o leitor está sendo tentado a responder. Vocês podem acreditar, né, e gostar da função dos padres, mas ele está te provocando com essas questões, é isso que eu estou falando, né? E ele te força a usar seu senso crítico também, uma vez que esse espaço para irreverência se abre. Então, cada vigília funciona assim, daí para frente. Ela sempre vai ser uma historieta para a qual você espera uma reflexão grande sobre uma coisa maior, né? E sempre vai ser uma jornada de conhecimento também dessa mente pouco convencional. Vou pular para a Vigília 4, né, em que entra a questão do gótico, que vai interessar vários de vocês que estudam literatura em inglês, né? E a questão do niilismo, que foi a contribuição central do Klingemann para a filosofia alemã. Então eu começo com uma citação da página 3-4. O Kreutzgang diz o seguinte: entre os lugares favoritos para me postar em minhas vigílias está o pórtico da antiga catedral gótica. Cá estou eu sentado à luz bruxuleante da indelével lamparina e muitas vezes apresento-me como o espírito da noite. O lugar é propício à contemplação. Hoje ele me levou a refletir sobre minha própria história. Em parte por tédio, folheei o livro da minha vida, escrito de forma um tanto confusa e extravagante. Isso eu fecho a citação. E a palavra-chave, é claro, é gótico. Então, o gótico originalmente é uma tradição britânica, né, escocesa e inglesa. Eu tenho certeza que esse grupo de estudo já discutiu, né, alguma coisa sobre Walpole, sobre os Graveyard Poets, como Robert Blair, porque eles foram caras que lá no comecinho ainda do século XVIII, por volta de 1730, já estavam produzindo narrativas que se constroem sobre as ruínas de mosteiros nos ermos da Europa, ou castelos que reproduzem a decadência da aristocracia num ambiente já moderno e, de certa forma, fazem ecoar uma glória antiga e ultrapassada, né? Então, o efeito do gótico é sempre essa reverberação de um triunfo da igreja medieval ou da aristocracia europeia, uma vez que elas se tornaram corruptas, decadentes ou desacreditadas, ou tudo isso junto. Então,
os monumentos erigidos à sua grandiosidade, nessas grandes instituições medievais, eles ficam. Eles são até hoje, né, viraram museus na Europa, que você pode ir, pagar alguns euros e visitar. Eles ficam, mas eles se tornam enegrecidos, empoeirados e assolados por ninhos de insetos dentro de um romance gótico. Eles se tornam assombrados, de certa forma. Então, a fantasmagoria aqui, ela é mais um efeito literário dessa estranha impressão de que há algo errado nesses prédios que já viram tanta coisa acontecer, inclusive tanta barbaridade. Né? E o nosso amigo Kreuzgang, por fim, conforme ele vai perdendo a sua reverência a tudo que é sagrado nesse mundo, isso é parte da viagem de conhecimento dele, ele também começa a desenvolver um gosto pelo gótico. E ele começa a Vigília 4 sentado no pórtico da catedral local, e com tédio ele retira alguns papéis que ele tinha na casa dele que contam sobre a sua vida e seus antepassados. Né? E notem o motivo da jornada de conhecimento aqui, porque ele é um assalariado, então ele não pode sair por aí numa viagem de autoconhecimento, tipo uma personagem de Goethe. Então ele vai começar essa viagem em papéis sobre a sua vida. E ele começa a descobrir umas coisas sinistras, né? Ele descobre que a mãe dele foi uma ocultista, ele chama ela de cigana, e o pai foi um alquimista muito temido na sua época. Então ambos também eram outsiders, pessoas não aceitas pela sociedade alemã. Em dado momento, ele parte para o cemitério a fim de encontrar o túmulo do pai, e lá ele encontra um jovem que está prestes a se matar. Então ele para tudo que ele está fazendo para assistir o desfecho da vida do cara, como quem assiste a um espetáculo. Né? E os primeiros sinais inequívocos da loucura do Kreuzgang se tornam explícitos aqui, na Vigília 4. Eu vou citar só o que ele está dizendo, a descrição aqui é magnífica. Ele diz, o homem que se ajoelhava ao meu lado, segurando uma adaga reluzente que extraíra de uma bainha finamente trabalhada, pareceu-me ter um caráter trágico, atraindo-me mais para perto de si. Eu não tinha intenção de fazer soar o alarme mesmo se ele executasse o mais grave dos atos. Tampouco quis ficar nos bastidores como o confidente que segura a mão do herói no quinto ato assim que chega a hora oportuna. Quase tudo estava preparado para o cair da cortina, quando de repente o braço levantado pelo golpe mortal se enrijeceu e o homem curvou-se sobre a lápide como uma estátua de pedra. Entre a ponta do punhal e o peito que ele tinha para perfurar, mal havia 1 palmo de distância e a morte quase encostava na vida. Então acabou-se. As engrenagens do relógio desemperraram, o ponteiro estalou e a primeira badalada da meia-noite ecoou lentamente pela abóbada desolada. Por conseguinte, como que por impulso do relógio, o homem sobre a tumba pareceu retomar seus movimentos, sua adaga rolou estrondosamente pela pedra e quebrou. Maldita seja essa catalepsia, disse ele friamente, como se já estivesse acostumado com aquilo. Ela nunca me deixa ir até o fim com o meu golpe. Com isso, ele se levantou, como se nada mais tivesse acontecido, e começou a se afastar. Eu gosto de você, exclamei. Há certa postura em sua vida, além de uma autêntica serenidade trágica. Ele continua a conversar com o cara, né? Então esse é o suicida que não tem coragem de se matar, que é uma figura constantemente satirizada pelos detratores do romantismo, né? O Machado de Assis adorava tirar sarro deles. O Kreuzgang gosta desse indivíduo porque também ele perdeu uma reverência às coisas da vida. E notem que ser poeta e vigia o levou a pensar tudo como um teatro nesse momento. Ele usa termos técnicos mesmo da dramaturgia, ele fala de caráter trágico. Daí, quando ele descreve a morte possível do cara, ele fala de o cair da cortina da vida. Quando a gente equipara a vida a uma peça, a gente está ressaltando que há certa artificialidade nas ações das pessoas também. Isso é um motivo antigo da literatura. O roteiro de uma peça, é claro, ele é determinado por um dramaturgo, não pelo ator ou atriz que estão encenando. Então, igualmente, na visão de mundo crescentemente nihilista do Kreuzgang, as pessoas vivem por inércia, seja das tradições, do que contam para ela, dos seus próprios afetos. E niilismo, como vocês sabem, virou um conceito muito importante para a filosofia desde Schopenhauer, né? Ela ganhou proeminência na Alemanha com Nietzsche, com Heidegger, já na aurora do século XX. E as discussões dentro de filosofia começam aqui, né? Na Vigília 4, justamente. A fonte de todos esses filósofos é Klingemann. Então ele foi um autor literário, só que foi muito mais levado por filósofos até recentemente. Né?
E niilismo aqui é uma postura filosófica de quem reconhece uma crise de valores e da sacralidade das instituições humanas. E para um niilista, essas coisas todas só se sustentam às custas de rigor intelectual. Que as pessoas que creem nisso mudariam de ideia se tivessem acesso aos bastidores da vida humana, que é o caso do próprio Vigia aqui. Então, isso o Klingemann está construindo como uma crítica não da modernidade, como Nietzsche fez 70 anos mais tarde. Ele está criticando o projeto civilizacional humano como um todo. Né? Nada é poupado no seu retrato, e ele faz isso para te colocar para refletir também sobre a artificialidade das nossas vidas, de como elas são repetitivas às vezes, que foi assim que nos educaram, ou porque a mídia, alguma autoridade contou que é assim que se deve viver, né? Então, a forma que ele transmite essa lente nihilista e autocrítica ao mesmo tempo é resgatando a tradição do carnavalesco. É uma coisa que vem lá de trás, a gente conhece bem, né, no barroco alemão. E o mais homenageado nesse livro é justamente um sapateiro que virou escritor chamado Hans Sachs, né, que produziu peças carnavalescas importantes do século XVI. A conversa do Kreutzgang com esse suicida, aliás, eu recomendo vocês continuarem, é uma conversa ridícula, assim, era uma conversa gigantesca sobre o carnaval. O cara quase acabou de se matar, né? Ele começa a conversar sobre carnaval com ele. Então, já que as lentes do gótico levaram a um suicida tão patético a ter medo de tirar a própria vida, o Kreutzgang recai no mundo do satírico. E ele nunca mais sai daí para frente. Né? Então, ele vai contar um caso de uma peça que ele está bolando também, que dá a impressão que ele acabou de pensar nessa peça, né? Mas diz ele que ele tem um projeto de uma obra de arte, que é uma peça carnavalesca, e o personagem principal se chama João Linguiça, né? E ele começa um papo de louco e vai até o fim desse capítulo. O carnaval medieval não entra aqui por acaso, porque ele é justamente um contexto também de suspensão de regras sociais e de decoro. Né? Porque no carnaval você se veste de rei sendo um plebeu, você debocha do que há de mais sagrado. Todo mundo que já leu Mikhail Bakhtin, né, conhece esse fenômeno e sabe como ele foi importantíssimo como um fenômeno social mesmo, por ter surgido na tão casta Idade Média e se apresentar como uma válvula de escape dos costumes e da moral. Né? Então, para o Bakhtin, ele é um germe de resistência de uma cultura popular contra a cultura altamente normativa da Itália medieval. Né? Ele se expressa meio como um dia para você chutar o balde em que você faz isso para poder levar a sua vida regrada nos demais dias dos anos. Então, só que o Kreutzgang tem uma grande diferença, porque ele vive um carnaval eterno, justamente porque ele é um outsider, ele vive à noite. E esse é o gênio romântico do Klingemann. Por residir nessa zona intersticial entre o mundo das relações sociais e o mundo das trevas, esse acaba sendo o próximo passo para ele, a completa loucura. Né? E também, não precisa nem falar porque isso se tornou um motivo central na literatura romântica posterior, na literatura de horror também. Porque uma geração mais para frente, com Hoffmann e com Edgar Allan Poe, o louco e o monstro se combinam. Que a gente tem, assim, pensa em criaturas famosas, monstros de Frankenstein, até Beetlejuice, que seja. São criaturas que também vivem numa zona intersticial, entre a humanidade e a bestialidade, entre a vida e a morte, entre o mal absoluto e às vezes entre a compaixão também. Mas eles não têm uma face social ou qualquer decoro possíveis. Então ele acaba sendo uma criatura que te aterroriza, só que te fascina ao mesmo tempo. Você quer saber o que se passa na cabeça dele, né? Então ele tem coragem para ser irreverente, no caso do louco do Klingemann, de uma forma que você não tem na sua vida. E é por isso que ele te fascina. Tá? Minha gente, eu estou vendo o horário aqui. Infelizmente, eu não tenho tempo para contar sobre a Vigília 6. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre ela. E ela é um momento em que o Vigia ele elabora um juízo final. E o juízo final na Bíblia, né, no Apocalipse, começa com um toque de trombetas também. Ele tem uma trombetas em mão e uma mente louca. O que ele decide fazer? Fazer uma versão teatral, né, do juízo final. E ele vê um monte de gente rica saindo das suas casas de pijama e dando perdão às pessoas e pedindo perdão porque eu abusei dos juros quando eu te cobrei lá atrás, né? E você vive uma vida
horrorosa e eu tô bem. Então todo mundo se desmascara nesse momento da narrativa, né? E ele fica rindo no canto dele porque ele vê a farsa completa que aquele microcosmo da Alemanha é. E uma vez que vem que não está rolando o juízo final, vem também a origem desse grande teatro, ele é trancafiado no manicômio e ele fica até a vigília 15, tá? E acontece mais um monte de coisa, não vou ter tempo de falar, infelizmente. Só que ele só consegue sair do manicômio porque ele encena com os doidos do lugar uma revolução francesa lá dentro. Então ele incita todos os loucos a caçar a equipe médica e levá-los à guilhotina. Daí o diretor do hospital fica puto da cara com ele, chuta ele para fora, e a primeira coisa que ele vai fazer é continuar sua jornada de autoconhecimento, desenterrando o próprio pai do cemitério para tentar descobrir algo sobre ele. Então vocês veem a loucura dele se desenvolvendo. Eu ainda tenho tempo, Danilo, para falar? Claro, sim. Rapidíssimo. Não, foram alguns parâmetros só, né, que eu dei Uhum. para você, mas não, a gente aqui também não está, não tem nada tão regrado assim. Também é um pouco Maravilha. mais livre aqui esse espaço. Legal. Eu queria falar um pouco sobre a recepção desse texto, né? Porque, assim, o E.T.A. Hoffmann, o escritor berlinense que começou a escrever 20 anos depois do Klingemann, ele era fascinado justamente por esse uso da insanidade como uma tônica da narrativa, como uma nova faceta do gênio, né? E não por acaso, leitores de Hoffmann sabem disso, ele usava o termo vigílias em vez de capítulos em várias novelas, né? A Panela de Ouro, né, talvez seja a mais famosa, e ele até repetiu o nome de uma personagem do Klingemann, numa das novelas dos Irmãos Serapião, que é o Dr. Olearius. Isso está mencionado na Nona Vigília. Então é assim que Vigílias Noturnas, mesmo sendo conhecida como Vigílias Noturnas de Bonaventura até 1987, ela virou um livro para artistas e filósofos, principalmente. Eu estava conversando com o Danilo no começo e a gente não sabe de fato o que fez o Klingemann optar por um pseudônimo durante toda a sua vida, escrevendo uma obra-prima como essa, né? A gente nunca vai saber, né? Mas eu acho que o tom irreverente é uma coisa que forçou ele. Ele era um jurista inicialmente, mas ele virou um diretor de teatro. Inclusive foi a primeira pessoa a colocar Fausto de Goethe nos palcos na Alemanha, né? Mas ele nunca foi um cara realmente famoso. Eu acho que ficou tarde demais, né, para ele lançar esse livro como o dele e enfrentar as consequências. Então, pensando a história de publicação, essa é uma história que interessa mais a filólogos. Teve gente que escreveu artigos e mais artigos sobre cada atribuição de autoria que foi feita a esse livro, porque por muito tempo tentou se atribuir, imaginar, sei lá, esse livro é de Schelling. Não, esse livro não é de Schelling, esse livro é de tal cara, esse livro é de tal. Né? Um passava para o outro. Mas eu acho que é uma conversa pouco interessante para a gente ter aqui. Nesse volume que o Danilo mostrou, isso está bem detalhadozinho, né? Tem várias referências para vocês irem atrás, caso tenham interesse nisso. Mas eu vou me ater principalmente a dois fatos ligados a esse livro, no que diz respeito à história, a presença dele nas histórias das ideias. E com isso eu vou dar desfecho à minha fala, tá? Em primeiro lugar, esse livro foi uma das primeiras manifestações convincentes do que seria um romance romântico. E falar de romance em 1804 é falar de uma tecnologia que era ainda muito nova, né? Ainda numa fase de definição, como eu mencionei, ainda muito presa àquele modo do Bildungsroman, né? Do romance de formação, de aventura e tal. E o Klingemann conseguiu fazer algo que Novalis e Friedrich Schlegel não deram conta, no fundo, que é escrever um romance que não matasse seu público de tédio, verdade seja dita, né? E expressar uma grande novidade que foi a teoria romântica da arte, ao mesmo tempo que ele estava escrevendo uma obra de arte. Então, os próprios românticos, contemporâneos dos românticos de Jena, reconheceram a dificuldade de se ler os seus textos, isso que é curioso. Então, a gente tem o Lucinda, do Friedrich Schlegel, de 1799, ele foi descrito por um prefaciador da seguinte forma, eu vou citar aqui: de ponto de vista estético, uma monstruosidade onde encontramos becos sem saída de estados de espírito e reflexões em vez de uma narrativa épica mais ampla e habitual, discussão filosófica e caracterizações psicológicas em vez de uma realidade palpável,
saltos e destruição em vez de uma trama em constante progresso. Fecho a citação. Notem, dificilmente isso é um elogio, né? E aqui eu apelo por fato que nós não precisamos mais nos render a uma reverência alemã aos nomes de sempre, aos grandes nomes, né? É preciso entender que a história do romance ela é um processo de teste com o público leitor. Esse público leitor mudou muito nos últimos 300 anos, né? Então, como qualquer história de experimentações, ela é marcada por erros e por acertos. Então, sucesso junto ao público importa para a história do romance romântico, não por motivos mercadológicos. Eu também não estou falando disso, tá? O que eu estou dizendo é que cada geração opera uma alteração de referenciais artísticos. Então, o Shakespeare... Felipe, agora você está no mudo, Felipe. Felipe, você nos ouve? Felipe, você está... Será que você está nos ouvindo? Porque a gente não está te ouvindo mais. O seu microfone está fechado. Oi, agora sim. Agora tinha dado uma mensagem de erro aqui. Enfim, eu não vou... Eu estava falando da questão do cânone, né? Tipo, o Klingemann ele foi ignorado por muito tempo. E eu acho que a gente pode repensar o cânone de cada época, o que é relevante para cada época. Eu dei o exemplo de Shakespeare. Shakespeare, em 1770, era considerado um subproduto da dramaturgia britânica, até que pessoas como Christoph Martin Wieland, Goethe depois, resgataram ele, né, e ele virou a grande figura que é, ele voltou a ser reconsiderado e lido com a devida atenção, né? Então, pensando assim, uma conversa que a gente pode ter também é a questão do cânone, o que surge de novo, né? Como isso pode ser incorporado ou não ao grande cânone, as grandes histórias da literatura alemã. Eu acho que a próxima geração tem uma incumbência muito séria de escrever novas histórias da literatura alemã que considere figuras como Klingemann, por exemplo, e vários outros anônimos e anônimas, né, que existem e que não são devidamente lidos. Então, é isso, minha gente. Obrigado pela atenção. Deu 1 hora quase certinho, né? Então, deu o que eu estava pensando. Valeu. Obrigado, Felipe. Obrigado pela exposição. É muito interessante, muitos temas aqui para a gente tratar, descobrir, discutir. Descobrimos, né, muitas coisas interessantes, né? Isso que eu estava falando no final, né? A questão da recepção da obra, de fato, eu acho que ela é marcada por essa publicação sob o pseudônimo, né, de Bonaventura e esse enigma, né, de quem seria o autor, não, eventualmente a autora, no caso o autor. Eu vou abrir aqui para perguntas. Eu tenho, né, algumas perguntas, mas eu vou deixar aqui o pessoal primeiro. Se alguém tiver uma pergunta, pode abrir o microfone, pode escrever alguma coisa no chat também. Tem o chat aqui, eu vou abrir já. Fiquem à vontade. Tá? Enquanto vem a primeira pergunta, eu não vou fazer depois minha pergunta, mas já só colocando ali um tempero na discussão, né? Já colocando alguma coisa depois para a discussão. Eu concordo, né, com o que você falou em relação aos romances, os românticos, os primeiros românticos alemães, né, eles, assim, digamos, em relação a uma inserção na cultura, né, numa cultura mais ampla, em meios culturais mais diversos, em mídias, né, diversas mídias culturais,
não dá para comparar, né, nenhum desses romances românticos alemães da primeira fase com, né, Frankenstein, Corcunda de Notre Dame, né, com outros com romances ligados, né, ao romantismo na tradição de língua inglesa, né, por exemplo. Mas eu concordo, mas eu salvaria aqui o Heinrich von Ofterdingen no Novalis, eu colocaria aqui no sentido assim, um romance, claro, né, não tem essa inserção, essa popularidade, né, que tem os romances de língua francesa, inglesa, que você citou, mas, claro, né, ele foi um pouco também esse romance para artistas, né, para pensadores, e ele acabou fornecendo um símbolo bastante importante, eu acho, assim, para a cultura alemã mesmo, né, que essa coisa da flor azul, né, a Blaue Blume, isso tem certa expressão, né, eu faria esse adendo. Bom, mas antes aqui de você até comentar talvez essa minha fala, a gente tem uma pergunta do Daniel. Manda ver, por favor. Vou ler aqui. Daniel Augusto Pereira Silva. Vou falar o que o Daniel escreveu. Obrigado pela apresentação. E a pergunta é: o romance alcançou alguma repercussão ou recepção ainda no século XVIII em outros países europeus? No 19, né, no caso? No 19. Ops, 19. No 19, claro, o romance é do século XIX. Cara, traduções, eu não sei te dizer de traduções dele para outras línguas. Francês e italiano com certeza foi traduzido, né? Pelo que eu sei, assim, ele foi visto como um romance meio proibido. A distribuição dele inicial ela foi muito pequena, né? Foram tiragens pequenas, mas ele foi logo receber uma versão bootleg, vamos dizer. Que acontecia muito na Alemanha, né, de você piratear um livro, como você pirateia, sei lá, um DVD. Então ele circulou em meios alemães e grandes figuras, como eu mencionei, da filosofia, liam ele como jovens mesmo que escondiam o livro. Mas eu tenho a impressão de que o resto da Europa ele ficou meio escondido. Só migrantes alemães e pessoas que conheciam a língua alemã tiveram, de fato, acesso a ele até bem recentemente. Mas você falou que, só entrando aqui, né, nesse papo, mas agora tem, né, assim, você sabe um pouco, saindo do século XIX, a questão da tradução para o inglês, porque existem, pelo que você mencionou, traduções atuais, né, inclusive para o inglês, né? Existe. Mas não é a primeira, talvez, né? Você sabe. Tem uma que foi bem feita e completa pelo Gillespie. Ele é um grande estudioso do Klingemann, né, mas tem traduções anteriores dele. Na época do Nietzsche, esse livro ganhou uma grande atenção por causa da fama do Nietzsche também. E o Nietzsche achava que esse livro era do Lichtenberg. Lichtenberg, o físico e grande satirista da Alemanha, né? Ele era uma figura que era muito caricata. Ele era corcunda, né? Ele era um homem que tinha problemas de desenvolvimento ósseo, assim, de coisa de infância, e ele era um cara sem reverência nenhuma na Alemanha. Ele era tipo velho desbocado, vamos dizer, e ele escrevia esses aforismos ao estilo que o Nietzsche pegou para si, né? E quando o Nietzsche leu jovem isso, ele falou: isso tem que ser Lichtenberg, só ele poderia estar escrevendo isso. Nesse momento, e isso eu estou falando da virada para o século XX, daí esse livro ganhou interesse, né? Porque ele menciona nominalmente esse livro, etc. Mas interessante. Hoje em dia existem edições, sim. Eu sei que foi lançado na Itália, na Polônia tem tradução, em espanhol existe, mas ainda é uma divulgação tímida. Enfim, no Brasil saiu só agora, né? Você é pioneiro aqui. E mas a nossa edição, eu imaginei isso, né?
que é ainda uma repercussão ainda tímida, apesar dos exemplos que você deu, né, de Nietzsche, interessante, né, essa confusão com Lichtenberg, essa veia satírica, né, que está forte no romance, sobre o que a gente pode discutir. Mas acho que a pergunta do Roberto, que chegou aqui, ela tem um pouco a ver já com o que você estava falando, Felipe, da questão da recepção do livro. Bom, o Daniel agradeceu pela sua resposta, o Felipe está contente, satisfeito com a resposta, e o Roberto perguntou, o Roberto queria saber, o Roberto Fernandes, como foi descoberta a autoria da obra. E se o fato da autoria ter sido escondida foi por alguma motivação estilística ou pessoal do autor. Cara, e as outras obras dele tiveram autoria apresentada? Tiveram, só esse foi sob o pseudônimo Bonaventura. As outras foram assinadas e ele escreveu peça de teatro só. Ele foi menos interessante do que deveria ser essa descoberta. Acharam um recibo de pagamento da editora dele com o nome dele. Foi isso só. Demorou muito tempo, estava escondido numa biblioteca, né, de uma cidade bombardeada nas guerras mundiais. Então foi realmente um achado. Não se esperava achar aquele tipo de coisa, mas é pouco interessante. Só que já se escreveu teses de doutorado sobre tentativas de analisar estilisticamente o estilo do Schlegel e o estilo do Schelling e de sei lá quem mais, né, e chegar a conclusões. Existe carta que a gente traduziu e colocou, inclusive, nessa edição, do filho do Fichte discutindo isso. Com a Rahel von Van Hagen, né, e mandando carta. Eu tenho quase certeza que isso é do meu pai, ou sei lá o que, né. E, então, já naquela época, estavam tentando descobrir a autoria, e era tipo um jogo de mistério. Não era incomum que artistas se escrevessem em pseudônimo, até os grandes, Goethe e Schiller, escreveram versos satíricos em pseudônimo para evitar problemas legais, inclusive. Só depois, né, que eles morreram, que foi revelado. Então, era um jogo dentro desse milieu literário até comum, só que esse mistério nunca foi desvendado até que todas as pessoas estivessem mortas. Foi isso. Tem uma segunda parte da pergunta do Roberto, se me permite, Danilo. E ele fala se o fato da autoria ter sido escondida tem motivação estilística ou pessoal do autor. Então, a gente nunca vai saber, cara. Não existe assim material biográfico dele que ele diz, né, abertamente, não se encontrou nada a respeito disso. É muito difícil falar por que ele escondeu o que é a obra-prima dele. Vai continuar sendo um mistério isso. E com certeza, né, eu mencionei com o Danilo, poucos anos antes desse cara lançar o livro, em 1804, o Fichte, o grande filósofo do idealismo, ele perdeu o emprego na Universidade de Berlim porque ele falou que não acreditava em Deus. Em Berlim, não em Penich, na Saxônia, né, professor universitário, naquela época que existia a grande reverência, né, a figura do catedrático, e um aluno dele jogou uma pedra na vidraça dele logo em seguida, assim. Então, assim, o que o Klingemann está falando contra o catolicismo, né, contra a instituição em si, é uma coisa que naquela época te colocava na cadeia, com certeza. Então, também tem esse fator a ser levado em conta, né? Essa questão da sátira, eu imagino que de fato seja muito sugestiva, né, para ele. Ele usa baixo calão também, ele usa palavrões no livro, coisas assim. É engraçado que até a Caroline Michaelis foi considerada, né, como uma possibilidade de autora, que Sim. é estranho, assim, porque tem uma leve satirização dela com a personagem adúltera. Isso tem, acho que uma nota do Gillespie falando isso, assim, que ela é talvez referenciada de uma maneira pejorativa e, no entanto, considerada como possível autora. Seria uma autoironia, assim. Para essas referências ocultas, de fato, o Gillespie é o cara a ser lido, ele pesquisou por muitos anos, ele é extremamente competente, né? Tem uma outra pesquisadora, quer ver o nome dela? Ele até menciona na introdução que ele recorreu ao manuscrito direto. Não, sim. Bem, as notas que ele coloca são bem interessantes também. Ele é fantástico. Essa Linde Katritsky,
esse texto dela eu recomendo fortemente. Eu posso mandar o PDF desse material para vocês. Inclusive, por favor, aqui tem obrigado. o link para o livro, né, da editora Ex Machina. Tá tudo nesse slide final. Mas, assim, esse livro da Bianca Tyson é um ótimo livro sobre a teoria inicial do romantismo, né, sobre esses textos complicadíssimos do Schlegel. Ela resume muito bem e coloca o Klingemann nesse contexto. Então, todos esses artigos são muito decentes para vocês irem adiante, né? Legal, obrigado pela indicação e por disponibilizar também o material. Vou ver aqui o Roberto, ele agradece também pela resposta. Você falou como tiveram a sequência de doutorados procurando sobre a autoria da obra. Se alguém tivesse chegado no Schiller, seria algo bem de diálogos, né? Seria algo bem notório. Se alguém conseguiu, né? Já pensou se escrever um doutorado e, né, mudar toda a área de estudo sobre tal autor ou autora? Isso é grande. Né? Isso acontece às vezes, né? Acontece e deve acontecer mais, né? A pessoa consegue, né? Assim, tem certas ideias de como um poema, né? Continuaria, que é fragmento, e depois se acha, né? A parte faltante e é por aí mesmo, né? Bem, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Eu vou continuar. Eu fiz o meu comentário, né? Você não pode também querer responder. Não sei se tem algum Vamos lá. também alguma réplica ao que eu falei. Mas sobre o Novalis, você diz, né? Eu pensei, também, com certeza. Né, um adendo só, né? Eu estou também foi só uma reflexão. Um apontamento, mas eu teria, assim, gostaria também então de aproveitar para perguntar, assim, notar, né, uma coisa que me chamou muita atenção na obra, e você aqui ressaltou de maneira muito, muito interessante, gostei muito desses seus apontamentos, de que no próprio romance, vamos chamar aqui, né, no próprio livro, nós temos expressamente indicados esses dois aspectos que até depois na teoria literária vão ser muito considerados no romance. Eu estou falando do gótico, né? Você citou, né? Essa Vigília 4 e o carnavalesco, né? Que também é mencionado aqui, o carnaval, né? E aqui você citou também o Bakhtin, né? O Bakhtin tem toda essa linha, né, de análise do romance a partir dessas tradição carnavalesca medieval e antes, né, de uma tradição satírica até assim antes, né, do mundo medieval, né, esse diálogo dos mortos, né, do Luciano de Samosata, os romances gregos, né, assim hoje chamados, né, que o Bakhtin explora, né, um pouco também. Eu não sei se a minha pergunta iria um pouco nessa linha, se você também encontrou algum material, alguma coisa assim acerca se o Klingemann, bom, claro, né, a gente nem sabia, né, da autoria, mas se o próprio livro, talvez, isso não consegui perceber, né, quando eu li, mas se tem estudado algum modelo, né, para o Klingemann nessa linha, né, do carnavalesco. Da onde que vem isso para ele, se você sabe como que isso chega para ele, né, esse interesse, né, pelo próprio carnavalesco. Não parece uma coisa muito saxã, né? Se ele fosse, sim. Se ele fosse de outras regiões da Alemanha, né, a gente poderia até pensar, mas iria por aí um pouco na minha pergunta, não sei se você... Não, boa. Deixa eu esqueci de falar do Novalis, deixa eu só apontar uma coisa que eu acho que tem importância para a gente pensar. O que é repercutir como um livro? Existem duas formas de repercussão, você mencionou
Heinrich von Ofterdingen cria uma imagem poderosa, que é a da flor azul, que virou um grande símbolo misterioso do romantismo e representante do mistério por trás de sua teoria. Isso tem influência na Alemanha. E tem, assim, em termos de texto mesmo, de estilo, a primeira parte de Heinrich von Ofterdingen, de fato, é essa história de amor. A segunda parte chama A Natureza, é uma viagem insana pelo mundo do pensamento que não gerou repercussão posterior. Essa é a questão. Ele não fecha o romance dele, né? É um romance, como quase todos os romances românticos, fragmentário, que funciona como uma esfinge. E então, essa repercussão que não foi dada daí para frente. Quem foi influenciado pelo romantismo posteriormente não pegou isso dos alemães. Essa é a questão, sabe? Pegou Hoffmann, aí sim. Aí Hoffmann foi extremamente importante, é um grande leitor de Klingemann, né? E a tradição, e outras tradições também, do horror, isso saiu e por aí vai. Mas o primeiro romantismo, nesse nível assim de influência estilística, influência estrutural mesmo, acho que não. Foram algumas ideias jogadas que eles deixaram que tiveram repercussão em Coleridge, e de Coleridge vazaram para outro canto. Acho que é mais isso, né? Questão do carnavalesco, acho que não precisa nem tão longe. Você mencionou os romances gregos, né? Tipo, a Etiópica, considerado o primeiro, do Heliodoro. Isso só existia em grego na época que o Klingemann está escrevendo, né? Não tinha sido traduzido, não tinha sido nem relançado. Existiam edições da Renascença só. Então, de onde ele tirou isso? Eu acho que foi de muito próximo dele, do Sturm und Drang. Figuras satíricas do teatro, tipo o próprio sátiro, né? O próprio João Linguiça, o Hans Wurst, que tinham sido figuras banidas do teatro iluminista como figuras de uma arte popularesca vulgar. O Hans Wurst é o modelo do Didi Mocó, né? Tipo, é a personagem no palco que dá um pontapé na bunda do outro e ri, fala bobagem, e, né, e só, sei lá. Ele é vulgar também, né? Ele tem a sua sexualidade exacerbada, ele tem deboche por tudo. Na época do iluminismo, de fato, ele foi banido, era proibido colocar essa figura, e não é à toa que a personagem principal do texto que o nosso amigo Kreutzgang está escrevendo, que chama O Homem, é tipo uma versão da Teodiceia dele, explicando a origem e a queda do homem. A personagem que prefacia é o João Linguiça, o Hans Wurst. Então, ele com certeza leu isso em Goethe, né? Leu isso nos artistas do Sturm und Drang. Então, o carnavalesco, você tem que pensar menos a Itália, eu acho, no caso dele, e a sua tradição carnavalesca, que depois foi estudada detidamente por etnógrafos, né, como o próprio Barthin, e mais, assim, a forma como os alemães entenderam o carnavalesco como um espírito de deboche antiluminista também, e anti-instituições sacras, né? Pensando no caso do Goethe e do Klingemann. Então, como ele foi alguém que adaptou Goethe para os palcos, vale a pena ver as peças dele. Ele tem várias peças históricas, mas também peças que são sátiras. Isso está disponível assim na internet, vocês acham de graça no Gutenberg. Bom, estamos chegando aqui um pouco no nosso horário, né, que a gente estipula, né, até as 4h30, mas ainda há tempo, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, um comentário. Mas eu aproveito aqui já, né, já vou começar aqui com os agradecimentos ao Felipe, muito interessante a apresentação, a discussão, muito obrigado, né, pela tradução, né, de ter trazido isso para o português, né, para nós, né, e publicado aqui no Brasil, essa obra que como, né, vocês viram, é muito interessante, assim, acho que tem muito espaço, né, para pesquisa e discussão, né, sobre ela. E realmente, né, e tem toda, né, como a gente viu, né, que congrega essas duas linhas muito interessantes, né, do gótico e do carnavalesco, né, e você falou um pouco dessa recepção que até pelo que eu entendi, se liga muito a aspectos, digamos, mais do terror,
também do satírico, mas tem tudo isso do carnavalesco, né? Tem também no romance toda essa linha carnavalesca no sentido da subversão da ordem, né? Você citou na apresentação essas cenas, esses momentos de subelevação, né? Que né, claro, né, acontecendo nessa encenação de um juízo final em que as pessoas têm que sair dos seus papéis sociais, né, tem que digamos assim, darem refletem, né, sobre suas ações terrenas, né, sobre suas ações e saem um pouco, né, do papel social, e tudo isso tá no romance, né, muito tem muitos motivos, né, que o romance congrega. Bem, não sei se não havendo aqui, né, não vejo mais manifestações, nem pelo chat, nem... Apareceu uma, deixa eu ver aqui. Mas é a coisa mais da questão do certificado, né? Bom, né, por favor. A gente aqui também, né, agora eu vou falar, a gente dá uma olhada, né, em quem tá presente, se a pessoa está presente e já está na lista, a gente faz o certificado mesmo assim, né, mesmo se a pessoa porventura esqueceu de clicar aqui no link, né? Bom, mas de fato, né, isso ajuda um pouco na nossa dinâmica aqui para fazer o certificado. Se vocês clicarem no link, para a gente já é mais fácil, né, para a gente enviar para vocês também. Para aqueles, né, que precisam de horas de estágio, né, como estudantes precisam disso. Também vou aproveitar então para te agradecer, Felipe, pela conversa aqui com a gente, parabenizar pela tradução, agradecer também, como o Danilo disse, né, trazer essa obra para cá e que a gente tenha mais oportunidades então de conversar sobre tudo isso. A gente falar desse outsider foi super interessante, né? Um outsider que conversa com o cânone o tempo todo, né? Uma profusão de citações também, né? Super interessante. E sua exposição foi ótima. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui também, que veio assistir com a gente. Obrigado, pessoal do chat também. Chegaram mais duas manifestações, o Luiz, né? O Luiz e a Ana. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ana. Palavras bastante elogiosas em relação à apresentação, ao livro. O livro muito, muito interessante, de fato. E estamos aí para conversar mais. Eu acho que estudar anonimato é um grande passo para as letras estrangeiras hoje, as letras alemãs. Principalmente literatura feminina, a gente estava falando, né? Boa parte dessa literatura é escrita sob pseudônimo. E está sendo ainda descoberto. Vocês, como pesquisadores de 2024, vocês vão descobrir coisa que ninguém descobriu na Alemanha. Exatamente, né? A gente tem que... Vários estudantes são temas, né? E mesmo as vigílias noturnas, né? Que está sendo conhecida, né? Mais agora, em vários níveis, né? Bom, muito obrigado. Então, eu vou parar aqui a gravação, tá?